Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal A Bíblia Vive. Hoje estamos trazendo mais um capítulo, o último capítulo da nossa série Uma Vida. E nessa oportunidade o nosso estudo, a nossa reflexão bíblica leva por título Uma Vida em Amor. Nossa leitura principal, o nosso ponto de partida nessa oportunidade está na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Vamos ler os versículos 4 a 7. E diz assim a palavra do Senhor: O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não se porta com indecência, não busca os próprios interesses, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal, não se alegra com a injustiça, mas congratula-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a melhor definição de amor que podemos encontrar na Bíblia e é a melhor definição de amor que podemos levar para a nossa vida. Nessa oportunidade, Paulo está escrevendo aos Coríntios como é o amor no padrão de Deus. E é exatamente disso que queremos falar nesse dia, a respeito de como faremos para ter uma vida, para levar uma vida em amor no padrão de Deus. Vamos começar analisando um pouco estes versículos que lemos. E Paulo começa dizendo: o amor é paciente, o amor é benigno. Eu quero compartilhar com os irmãos o meu intuito, o meu desejo de trazer para nós um entendimento da Bíblia de uma forma prática. E ele diz aqui: o amor é paciente, ou seja, se nós queremos ter uma vida em amor no padrão de Deus, nós temos que ser pacientes. E ele continua dizendo: o amor é benigno, não é invejoso, ou seja, não temos que ter inveja. Coisas muito simples a se dizer, mas talvez seja muito necessário nós estarmos conversando a respeito disso. Porque no nosso dia a dia nós podemos trazer para a nossa vida, para aqueles que estão na nossa volta, esses valores, esses princípios. E ele continua dizendo: não se vangloria, ou seja, na nossa vida também nós não podemos nos vangloriar, não podemos ser orgulhosos. Ele diz: não se orgulha, não se porta com indecência. Paulo vai direto ao ponto, ele é muito cirúrgico. Ele diz: não busca seus próprios interesses, não se esforça, não se enfurece, não guarda ressentimento do mal. O amor não guarda ressentimento do mal. E ele diz que nós não temos que ter ressentimento daqueles que nos fazem mal. Olha como o padrão é bem alto. Se alguém me faz mal, e se alguém me fizer mal, e eu estou em amor, eu vivo uma vida em amor, no padrão de Deus, eu não tenho que ter ressentimento do mal. Ele diz: não se alegra com a injustiça. Todos esses pontos que Paulo está enumerando aqui são para nos alertar, para nós analisarmos a nossa vida, analisar o nosso comportamento do dia a dia, se nós nos alegramos ou não nos alegramos com a injustiça. E ele diz: mas congratula-se com a verdade, está a favor da verdade, está do lado da verdade. E esses 4 parâmetros que ele diz aqui no versículo 4, ele diz assim, no versículo 7, ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É assim que deve ser, é assim que nós temos que viver uma vida no padrão do amor de Deus. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a verdade a respeito de termos uma vida em amor. Se nós queremos ser de fato como semelhantes ao Cristo, se nós queremos ser de fato
cristãos, o que significa pequeno Cristo, se nós queremos de fato sermos pequenos Cristos, devemos de tudo sofrer, tudo crer, tudo esperar e tudo suportar. Como nós fazemos sempre em nossos estudos, nós trazemos algumas referências bíblicas que vão de encontro àquilo que nós estamos apresentando hoje. Em Provérbios, no capítulo 10, no versículo 12, está escrito: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Em Romanos, no capítulo 13, no versículo 10, Paulo escreve: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mais uma orientação para nós nesse dia. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei, diz Paulo, é o amor. Se eu quero cumprir a lei de Deus, eu devo, eu preciso ter uma vida em amor. E agora eu vou ler alguns versículos das cartas de Paulo, de João, de Pedro, que, se lidos um seguido do outro, nós vamos ver como até os apóstolos eles concordavam na maneira com a qual viviam, com a qual pensavam, com a qual orientavam o povo de Deus naquela época e a nós nesse dia. Em Filipenses capítulo 2, versículo 4, Paulo escreve: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Em Efésios 4:32, o mesmo Paulo escreve: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. João, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 11, ele diz: amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranha de misericórdias, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, frutos do Espírito, conforme Gálatas 5, que Paulo escreveu, frutos do Espírito. E aqui também está o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8, diz: mas sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mais uma vez, como em Provérbios estava escrito, Pedro usa essa parte de Provérbios para trazer para a igreja esse ensinamento. Diz: tende ardente amor. Aqui, Pedro introduz mais uma qualidade a respeito do amor que temos que ter para termos uma vida em amor. O nosso amor tem que ser ardente uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quero compartilhar, por último, antes de encerrarmos esse vídeo, as palavras do Senhor Jesus, que estão no capítulo 5 de Mateus, nos versículos 43 e 44, o que eu entendo seja o mais alto padrão de uma vida em amor. No versículo 43 ele diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que os maldizem, fazei bem aos que os odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Esse é o nosso desafio. Cristo nos deixou aqui o mais alto padrão de uma vida
em amor. Eu vou ler novamente palavras do Senhor Jesus. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso conforme a lei de Moisés. Mas Cristo vem ressignificar a lei. E ele diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que os odeiam e orai pelo que vos maltrata e vos persegue. Esse é o nosso desafio. Essa é o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, para nós termos uma vida em amor. E eu quero dizer para você que está comigo nesse dia, onde você estiver, quando você estiver, lembre-se, nós fazemos parte de um reino eterno. Glória a Deus e uma vida em amor para todos.